Eu sinto que essas obras elas são obras muito fortes. São obras que têm olhares fortes, elas trazem uma melancolia, elas trazem uma dor, elas trazem um massacre, mas por outro lado elas também trazem a cor, elas trazem a nossa natureza, elas trazem o carinho, o respeito, trazem toda essa carga sentimental. Eu acho que elas acabam sendo representadas através do carvão, através de cada pluma que foi colada, através de cada miçanga. Tudo isso traz um pedaço da nossa história, um pedaço de quem a gente é enquanto brasileiro, enquanto latino-americano. E com isso também eu senti a necessidade de fazer uma outra série que eu falo que é uma série animada, né? É uma representatividade também dos índios e dos povos indígenas enquanto animados. A gente vê muito bonequinho branco, vê muita bonequinha loira e não sinto muita representatividade na forma de índio, assim, sabe? Essa representatividade enquanto sentimento, enquanto essência. Então é um desenho bem fluido que eu saio a partir de um risco e vou fazendo todo ele. E aí nesse trabalho eu uso aquarela, que é uma coisa bem aguada, né? Uma coisa bem fluida, é uma coisa que eu acho que traz uma pegada da natureza, dos nossos rios, de todas essas riquezas que a gente tem, né? Enquanto brasileiro mesmo. Chama a força grande, chama a força grande, força da floresta vem nos ensinar, força da floresta vem nos encantar, oia, oia, e chama a força grande, chama a força grande, força da floresta vem nos ensinar, força da floresta vem nos encantar, oia, oia. Ai, abra a careira lá na mata. Ai, abra a careira lá na mata. Abra a poeira, ele deixa entrar. Abra a poeira, ele deixa entrar. Eu peço um ponto nessa casa, eu peço um ponto que é pra trabalhar. Eu peço um ponto nessa casa, eu peço um ponto que é pra trabalhar. Porque eu sou filho da Jurema, que eu sou filho da Jurema, quem vem lá, olha, olha. Porque eu sou filho da Jurema, que eu sou filho da Jurema, quem vem lá. Eu tenho também uma última série que eu acabei criando, que é um resgate, assim, uma coisa de quando eu era criança, que eu fiz uma oficina de reciclagem na escola mesmo. Então, nesses desenhos eu faço papel em casa, que na quarentena, né? Então não tenho saído para ir à livraria comprar material. Então eu senti essa necessidade de reciclar o próprio papel em casa para fazer essas obras. Então tenho mais uma série que tem esse papel reciclado e traz em uma forma assim animada mais essa versão dos povos indígenas.
Para os brasileiros, como para as outras nacionalidades do Novo Mundo, criado às custas do genocídio americano e da escravidão africana. Tal obrigação se impõe com força redobrada, pois aqui passamos tempo demais com o espírito voltado para nós mesmos. Embrutecidos pelos mesmos velhos sonhos de cobiça e conquista, império vindos nas caravelas, com a cabeça cada vez mais cheia de esquecimento, imersa em um tenebroso vazio existencial. Só de raro em raro iluminado, ao longo de nossa pouca gloriosa história, por lampejos de lucidez, política e poética. O carvão ele é um dos primeiros materiais utilizados pela humanidade enquanto expressão cultural. Eu acredito que o carvão ele traz muita expressividade para a minha obra. Percebo que os olhares eles ficam muito fortes, eu consigo trabalhar com textura na pele e por o carvão ser um material que vem da natureza, eu acho que ele ornou de uma maneira muito orgânica com o trabalho e com a escolha que eu fiz para essa exposição. Uma das ferramentas que eu tenho utilizado para fazer esse projeto é a internet. E com a internet eu pude conhecer pessoas como a Maiane Apiacá, que já está retratada em uma das obras, e conhecendo ela, conversando com ela, eu pude perceber também como eles estão passando, né, esse momento frente a essa pandemia. E também entender um pouquinho mais sobre a cultura indígena. Esse eu acho que é um momento para a gente pensar mais do que nunca sobre o que a gente vem fazendo enquanto sociedade, enquanto humanidade e repensar algumas coisas frente a tudo isso, né? Frente à cultura indígena, frente à nossa natureza e frente à relação que a gente tem com o outro também. Olá, sou Maiane Apiacá, natural de Itaituba, do Pará, do Médio Tapajós. Eu acho de extrema importância esse momento de fala, pois somos nós indígenas que enfrentamos desafios e que a sociedade desconhece ou até mesmo ignora o nosso modo de vida. É de suma importância o trabalho que os artistas desenvolvem junto aos povos indígenas, pois na sua tela eles carregam sentimentos de dor, de luta, a qual passamos no dia a dia. Como nesse momento difícil que estamos passando, né? Devido à pandemia, a gente enfrenta muita dificuldade essas de reconhecimento pelos setores da sociedade que deveriam nos apoiar e fazer valer os nossos direitos constitucionais. A luta é árdua, mas nós não abaixaremos a cabeça. São mais de 520 anos de luta dos povos indígenas do Brasil, de luta e resistência, para que meu filho e o seu filho conheça futuramente e sobreviva, né? Mais muitos anos que a minha geração e a sua geração possa conhecer e também preservar, porque é fonte de vida tanto quanto a minha quanto a sua. Neste momento de pandemia, estamos vivendo um momento de tristeza e dor. Estamos perdendo nossos anciões, nossas memórias vivas e perdendo todo o conhecimento ancestral, que são passados de nossos anciões para os mais jovens, de geração em geração. Pedimos à sociedade que nos ajude nessa luta, para que possamos ter um futuro válido, um futuro melhor para todos.
Espero que possamos nos unir enquanto partes iguais, que sejamos símbolo da força e da união, enquanto um povo guerreiro, enquanto um povo brasileiro, que possamos nos reinventar enquanto sociedade e lutar por uma terra sem males, buscando entender a nossa história e valorizando a nossa cultura. O ouro não passa de poeira brilhante na lama. No entanto, a gente é capaz de matar por causa dele. Até quando? Até o último? Até esgotarmos o nosso último recurso natural, para no fim entender que às vezes a gente sonha com coisas que não fazem sentido, enquanto a gente deveria sonhar com o outro. Isso não é sobre mim. Isso também não é sobre o outro. Isso é sobre nós. Eu agradeço, 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 eu agradeço. Viva Pachamama, viva Madre Tierra, viva Ayahuasca. Eu agradeço, viva Pachamama, viva Madre Tierra, viva Ayahuasca. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço.